A galera que tá entrando na... Por favor, vai divulgando nas redes sociais pra gente o link da Twitchcast, por favor. E se vocês estiverem me ouvindo legal, vendo legal, vocês colocam o ok pra mim, por favor. Beleza? É, eu coloquei o tema aí, por que que você existe? Vocês estão vendo aí na tela, né? Por que que você existe? A pergunta que é pra galera já tá sabendo direitinho o que que vai ser falado aqui. Vamos esperar um pouquinho, que tem pessoal que tá entrando. E aí já a gente começa, beleza? Isso. Bom, aqui quem já entrou aqui, Fernanda Primo, a Ana Caroline, a Ive, a Gabriela, a Grazi, Maeli, Alexandre e Andréia, né? A galera que já está participando com a gente aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca um sim ou não aí para mim saber. Tá ouvindo legal, né? Legal. Beleza, qualquer coisa vocês mexem no volume do notebook de vocês, do computador. Né, Fernanda? Alguém explica pra Fernanda como é que aumenta o volume do computador, que ela não sabe, gente. Olha, ela tá se entregando aí, ó. Oi, a Júlia também entrou aqui. Oi, Júlia. É, coloquem nas redes sociais de vocês o link, galera, da Twitchcast. Beleza? Deixa eu twittar de novo aqui, rapidão. Vou mandar pra todo mundo aí. Vocês me passam quais são as cidades que vocês estão? A galera que está participando já vai dizendo para eu poder depois é, mandar um abraço pessoal. Essa aqui eu erro sempre. Para, Pariqueraçu, São Paulo. Fica perto da onde? Paranaguá, Paraná. A Júlia. Cidade de Rio Preto, Alexandre Viela. Tá aqui pertinho, cara. Meu vizinho, praticamente.
Jardim, Mato Grosso do Sul, Mogi Guaçu, Grazi. Vamos lá. A Thalita Castro, Ribeirão Preto, São Paulo. A Ana Carolina, Ribeirão Preto. Bom, pessoal, vou explicar para vocês uma coisa antes de começar. A Twitchcasting, ela vai gravando tudo que a gente vai conversando aqui. E esse vídeo fica sendo gravado, né? E tem uma coisa, a cada 30 minutos ele para e ele pega, fecha o vídeo, aí ele escolhe, pergunta se eu quero publicar ele ou não. E nesse tempo que ele para, ele vai cancelar, vai ficar offline. E nesse offline, quando vocês verem que cair a imagem, vocês dão um F5, atualiza a página de vocês que já volta normal, tá ok? Então não precisa ninguém sair, achar que terminou, que a gente volta. Questão de uns 3 segundos já tá de volta. Bom, vamos começar? A galera que for chegando depois vai participando direitinho, beleza? Primeiro sobre a questão eu coloquei na semana passada a gente estava falando sobre complexo de inferioridade, né? E tinha mais ou menos umas 115, 112 pessoas, se eu não me engano, que chegou total a participar com a gente. E as pessoas depois começou a falar, eu perguntei um tema que a pessoa de repente se interessaria pra gente estar conversando hoje, e elas falaram muito sobre a questão ministerial, né? A maioria de vocês que estão participando aqui frequenta alguma igreja e então perguntaram sobre a questão de ministério. Bem, antes de falar sobre isso, assim, entrar nessa questão bem ministerial, eu vou contar também um pouco da história da gente, né, da banda, para quem não conhece, porque é uma história assim que talvez vai ajudar bastante vocês nas decisões que forem tomar, nos pensamentos de vocês. Nós chegamos a um ponto de pensar, poxa, por que eu existo, o que eu vou fazer, né? E a gente ficou meio sem saber o que fazer, mas Deus foi dando a direção. Eu coloquei aqui a pergunta, vocês estão vendo aí na tela por que você existe. E de vez em quando eu vou parar para escrever para a gente poder colocar aí. Uma coisa que... Deixa eu escrever já uma outra. Rapidamente, para quem tem... Para quem tem a Bíblia aí, pode abrir em Colossenses 1:16. E Colossenses 1:16. Fala assim: todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Aí eu pergunto, né? Primeira pergunta que eu ia fazer, sobre a questão do propósito. Qual é o propósito da gente ter nascido, né? Por que a gente está aqui? Por que você nasceu? Simplesmente foi o acaso? Deixa eu escrever. Aí. E antes disso, eu vou pegar uma caneta. Onde é que eu deixei a caneta? Eu tava com uma caneta agora há pouco aqui. Eu vou precisar dessa caneta pra... Só um minutinho. Vou pegar uma caneta aqui, que eu vou tentar fazer com vocês mesmo, distante, uma dinâmica, né? Eu tô com uma caneta na mão, e essa caneta,
Vamos supor que um dia a gente tenha, cada um de vocês tenha sim, necessidade de escrever algumas coisas que aconteceram na vida de vocês, e de repente vocês não sabiam como armazenar isso, não sabia de que forma vocês poderiam guardar isso, e vocês resolveram criar a caneta. Então inventaram a caneta. E quando vocês inventaram a caneta, vocês pensaram na forma dela, na forma que ela deveria ser, no formato que deveria ter, que coubesse na sua mão. Você pensou na tinta que seria usada, você pensou em colocar uma tampa para que protegesse a ponta da caneta, para que quando ela caísse no chão não fosse danificada. E disso tudo que vocês pensaram, foram para poder, por causa de um propósito, por causa de uma necessidade que você tinha. E de repente vocês olharam para aquela caneta, depois que ela foi criada, estava pronta, vocês pensaram, nossa, seria muito injusto da minha parte eu ficar com essa caneta na mão, ficar com ela comigo do meu lado para sempre e eu não dar liberdade para ela. E aí você pensou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar liberdade para ela escolher o que ela acha melhor da vida dela. Aí você pegou a caneta e falou para ela, caneta, a partir de agora eu te dou liberdade para você fazer o que você quiser da sua vida. Você tem livre-arbítrio e você vai decidir o que você quer fazer da sua vida. O Rodrigo Araújo entrou aqui. Rodrigo, um abraço, cara. A Leiliane também entrou. Boa noite. Então, continuando. E você deu livre-arbítrio para essa caneta fazer o que ela quisesse da vida dela. E chegou um ponto que a caneta agora, já tendo vida, ela pegou, pensou, nossa, então agora eu vou olhar o que tem, o que está acontecendo no mundo, vou olhar as coisas, vou cortar esse cabelo, né? Peraí que já resolvo isso. Pronto. Não tem jeito, né? Ah, deixa ele aí, velho. E aí, boa noite, Gabriela Mas. Oi, Gabriela. E aí é o seguinte, vocês pensaram deram o livre-arbítrio pra caneta e deixou ela solta por aí. Agora você vai fazer o que você quiser da sua vida. Você resolve o que você quer da sua vida. E a caneta resolveu sair. Resolveu conhecer o mundo aí fora. E ela foi andando, andando, andando. E ela foi passando por vários lugares e foi passando de mão em mão. Essa caneta passou pela mão de muita gente, escreveu história de muita gente, passou a escrever histórias, frases, passou a escrever palavras, letras. Só que ela foi tão usada, e depois de muito tempo que ela foi se desgastando, a tinta foi acabando, ela foi percebendo que com o tempo ela não tinha mais quase nada. O que tinha no seu interior não tinha mais quase nada. E ela se sentiu muito vazia. Porque as pessoas usaram ela, usaram, e depois ia passando de mão em mão, e até que o seu conteúdo todo foi acabando. A Michelle também entrou. E Michelle, boa noite. E aí, passou um bom tempo, a caneta começou a perceber, nossa, por que eu fui criada? Por que me criaram? Com que propósito me criaram? E essa caneta pegou, andou por aí tentando descobrir o motivo de ter sido criada e não encontrava lugar nenhum. E eu gostaria que vocês me respondessem. Onde essa caneta encontraria a resposta? Onde essa caneta ela encontraria a resposta de ter sido criada? Alguém sabe? Alguém de vocês arriscaria dizer? Para quem talvez já conhece essa história, a dinâmica. Até agora ninguém escrevendo, né? Mas sabe o que é interessante? É porque, como caneta, ela só ia saber o motivo real de ter sido criada se ela se voltasse no ponto inicial. Se ela voltasse para o criador dela, a pessoa que ela tinha criado ela. E agora eu pergunto para vocês, será que cada um de nós, cada um de vocês, será que não são como uma caneta que foi criada e está andando por aí sem propósito nenhum, sem saber o motivo de ter sido criada? A Ju também entrou aqui e a Fernanda respondeu, ela tem que se voltar para o Criador. É verdade, Fernanda. Será que a gente não
como caneta, cada um de nós como caneta. Você é uma caneta que às vezes foi criada e não sabe o motivo de ter sido criada. E tem perdido o seu conteúdo por passar por aí na vida de muita gente e ficando cada vez mais vazia sem saber um real motivo de ter sido criada. Porque lembrando, gente, o mais importante de você ter sido criado não é o fato de você ter o corpo seu onde você pega, não é isso, mas é o conteúdo, é o que está dentro de você. Isso é o mais importante. Isso que é o real motivo da tua criação. Porque o teu corpo não. O teu corpo fica. Mas o mais importante é que é o que está dentro de você, que é o, no exemplo da caneta, como se fosse o conteúdo. Isso, se você, querendo ou não, você vai gastar isso de forma certa ou errada. Mas real motivo de você ter sido criado só se você voltar para o teu Criador. Aí entra no ponto que a gente leu em Colossenses 1,16. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram um propósito. Nele quem? Deus, né? E aí eu coloquei como o tema aí, propósito versus proposta, porque é interessante uma coisa que acontece com a gente diariamente, né? O mundo sempre tem uma coisa melhor pra gente, parece, né? O mundo parece que se oferece coisas boas. Eu tenho aprendido na minha vida que uma das coisas que afasta a gente, faz com que a gente pare de orar, não é coisas ruins. Porque coisas ruins, muito pelo contrário, né? Parece que faz com que a gente ora cada vez mais. Mas aquilo que faz com que a gente pare de orar e faz com que a gente se afasta de Deus são as coisas que a gente acha boa. São as coisas que são agradáveis pra gente, né? Isso sim faz você parar de orar. Olha pra você, às vezes que você deixou de orar, às vezes que você deixou de ir pra igreja, às vezes que você deixou de ler a Bíblia, foi por causa de uma coisa boa. Ah, eu fui jogar bola, eu fui ver minha namorada, fui ao cinema, fui assistir televisão, jogar videogame, fui pro computador, fiquei na internet, sei lá, coisas que agradam o teu coração. E isso sim te afasta de Deus, isso sim faz com que você vai deixando de orar, fazendo com que você vai perdendo o sentido de alguma coisa. A Karine entrou aqui, o Thiago está filosofando, muito bom. Valeu, Karine. Continuando sobre a questão do propósito, Rodrigo Araújo, galera, esse cara é muito de Deus, tive o privilégio de conhecê-lo. Amém, cara, glória a Deus. Rodrigo Araújo, lá de Lins, né? Amigo nosso, tem uma galera de Lins aqui também. Deus abençoe vocês, pessoal. Uma coisa que é interessante, vou contar um pouco da história da banda, né? Algumas pessoas que entram aqui, eu creio que todo mundo já sabe que eu sou baterista de uma banda, da banda DK6, e sou líder da banda DK6. Há bom tempo atrás, eu era baterista do Ministério de Louvor da igreja, isso no Maranhão. Meu pai é pastor da igreja batista lá. E eu senti no coração que tinha que sair da igreja e começar um projeto fora, podendo, sabe, pregar a palavra, fazer um trabalho de evangelismo. E naquele momento, eu peguei a Grazi. Se Deus quiser, logo logo a gente tá aí, Grazi. Mogi Guaçu. E aí eu peguei sentindo no coração que eu deveria fazer um trabalho de evangelismo fora da igreja. O que eu fiz? Eu peguei e juntei uma galera, meu irmão, juntei uns amigos e a gente montou uma banda. E nesse momento, a gente pegou... Deixa eu anotar aqui. Nesse momento a gente resolveu sair da igreja, assim, no sentido de fazer um projeto fora da igreja, não só voltada para a igreja, mas um trabalho de evangelismo mesmo. E a gente, com a bênção do nosso pastor, eu peguei, deixei uma pessoa no meu lugar no Ministério de Louvor da igreja. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, gente. Se Deus tocar no teu coração para que você faça qualquer tipo de trabalho fora da igreja, onde você está abençoando a tua igreja, não vai pegando e saindo logo de uma vez, não vai fazendo isso, porque Deus não faz dessa forma. Deus trabalha com as coisas tudo com perfeição, entendeu? Então é o seguinte, tem o seu tempo. Pra mim poder sair do Ministério de Louvor que eu tocava, se eu saísse iam fazer falta, porque só tinha eu que tocava bateria. Só que durante um ano eu fui dando aula e treinando várias pessoas.
Então, quando eu saí do Ministério de Louvor da igreja para poder assumir um trabalho fora de evangelismo, eu deixei 6 bateristas na igreja que poderiam me substituir. Mas voltando, e aí eu pedi a benção do pastor da igreja, pedi a benção dos líderes da igreja e comecei a fazer um trabalho fora da igreja. Onde nós pegamos algumas músicas de bandas conhecidas, cristã, é claro, e começamos a tocar na praça, começamos a tocar em vários lugares, né? E aquilo foi muito da hora, porque a galera começou a conhecer muito, né? Que, nossa, crente não é aquele cara chato, olha só, os caras tocam aqui, é mó da hora, e a galera começou a curtir muito. E, e aquilo foi fazendo com que a igreja começasse a ser, assim, frequentada por pessoas querendo conhecer a igreja. E foi bênção. E só que durante um tempo, nós ficamos trabalhando naquele ministério e começou a ter uns convites para poder abrir shows. E a gente, nossa, abrir show, a gente não tinha nem pretensão de fazer nada disso. Era só um trabalho evangelístico. E, ó, Gustavo, sem palavras pra você, Thiago, que Deus te abençoe, eu tô com saudade, mano. Isso aí, cara, fica firme. Gustavo faz uns rappers também, muito da hora. Então eu peguei, nós começamos a fazer um trabalho fora da igreja e aquilo começou a crescer de uma forma muito grande. E quando a gente começou a abrir shows, a galera vinha pra gente e perguntava, eu quero CD. A gente falava, não, a gente não tem CD. A gente não tem pretensão nem de gravar CD. Só que aquilo foi aumentando, sabe? A galera começou a perguntar bastante, e a gente começou a sentir necessidade de gravar. Só que a gente pensou, nossa, como é que eu vou gravar uma música e de repente todo mundo vai gostar? Será que pra isso acontecer é muito difícil? E a gente começava a achar que não era pra aquilo, né? Não ia dar certo isso. E aí o que eu fiz? Aí a segunda coisa que eu quero que vocês percebam, que Deus, ele dá sinais, ele mostra pra você o caminho que você está percorrendo. Quando você está num projeto de, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu faço? Será que eu vim para cá só para sentar no banco ou não? Deus, ele quando você começa a se dispor para fazer a obra dele, ele começa a te demonstrar, te dar sinais de que você está no caminho certo ou errado. Então isso é muito claro, você não precisa ficar chegando e fazendo muita coisa, é o que eu costumo dizer, né? Parece que Deus dá um cérebro pra gente, mas a gente tem preguiça de usar. É muito simples as coisas. Deus começa, quando as coisas são de Deus, tudo começa a se encaixar. E aí eu comecei a perceber, nossa, peraí, eu saí da igreja, montei o ministério, saí do ministério de louvor de dentro da igreja, estou no ministério fora da igreja. É claro, quando eu falo sair da igreja, não é que eu abandonei a igreja, gente. Eu falo no sentido de sair do ministério que eu tinha dentro da igreja, viu? O ministério de louvor, aquele ministério que toca todo domingo na igreja e tal. E eu comecei com o ministério, eu continuava dando aula para os jovens e adolescentes, que eu era professor na época deles. E continuava trabalhando, apoiava os trabalhos da igreja e continuava com o ministério fora da igreja. É um ministério que dava um apoio na igreja fora, né? E é o seguinte, aí eu comecei a trabalhar lá com o pessoal e de repente os convites que vieram, as propostas que vieram pra gente gravar CD, fazer aquilo outro, eu falei, não, vamos com calma, vamos gravar uma música. E vamos ver o que acontece. Deus vai mostrar pra gente. E aí eu peguei, primeiro passo era compor uma música. Se Deus tinha tocado no coração e tinha tocado, assim, usado pessoas para falar pra gente gravar um CD, nós falamos, então Deus só vai dar a música pra gente. E nós gravamos uma música que é do CD, do primeiro CD da banda, que foi feito em 2006, CD chamado Testemunha, a música Estacionamento, depois se você quiser procura na internet aí. Você não vai encontrar muita coisa porque a gente nem divulga muito isso. Depois eu até falo por quê. E de repente nós pegamos aquela música, a gente tocou na rádio, aquela música estourou na cidade, as pessoas começaram aí a querer saber quem era a banda, e aquilo foi dando, assim, foi sendo bênção demais para a vida da gente, para a vida da nossa igreja e para as pessoas que estavam acompanhando e ouvindo aquelas músicas. E Deus foi fazendo com que o ministério crescesse cada vez mais, gente. E uma coisa muito interessante que foi acontecendo ali, nós sentimos que realmente era para gravar um CD, nós gravamos o CD, e o primeiro CD da banda, uma música chamada Amigo. Foi um rapaz entrou em contato com a gente lá do Japão para poder pedir com que essa música fosse colocada como trilha sonora do filme que ele estava produzindo no Japão. Se você procurar no YouTube, a Grazi, preciso ir, se der tempo, entro quando chegar em casa. Tá certo, Grazi, Deus abençoe. O pastor Rinaldi entrou aqui. Olá, amigos. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta é clássica, né? É bem a questão de propósito.
Eu falei pro Pastor Rinaldo, você precisa vir lá na nosso papo lá, porque isso faz com que o papo fique melhor. E olha só, é a primeira pergunta dele. Alguém quiser já ir respondendo pro pastor, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, pessoal, nós pegamos, tava demorando, né, Karine? Ah, cara, lá vem o pastor Rinaldo com suas perguntinhas. Ó, pastor, tá vendo como é que todo mundo te ama, pastor? Se eu não tiver aqui, não é o mesmo. E é o seguinte, continuando, a gente tava pegando, e a banda foi, Deus foi fazendo com que a banda tivesse uma visão muito maior, Deus foi abençoando bastante, abençoando muito mesmo. Vou pular uma grande parte, e vou chegar numa parte que é interessante. Nós sentimos que nós precisávamos alargar as fronteiras da banda. A gente, onde estava, nós estávamos muito acomodados. E Deus falou pra gente, faz o seguinte, enquanto isso vai respondendo, a galinha, isso, se tratar de nascer, o ovo foi da criação, foi a galinha. Responde aí, gente. Aí, vão colocando aí. E aí é o seguinte, nós estávamos no Maranhão e Deus falou pra gente, agora você vai sair do Maranhão, vai embora. Aí nós falamos, vamos embora pra onde, Deus? O que a gente vai fazer? E aí, Deus falou, vocês vão pra São Paulo. E nós estávamos, todo mundo da banda, eu, o Tim, o Abel, nós estávamos trabalhando, nós estávamos estudando, nós estávamos, na época, eu estava namorando, o Abel estava namorando, e de repente Deus falou pra gente mudar a nossa vida completamente. E aí eu peguei. Quem se apaixonou primeiro, Adão ou Eva? Olha o pastor Rinaldi. Foi amor à primeira vista, né, pastor? Só tinha os dois, não tinha como errar. E aí a gente pegou, resolveu vir embora pra São Paulo. E a gente largou nosso trabalho, largou a família da gente, largou a faculdade que tinha. E quem tava namorando terminou. E aí a grande questão disso tudo é porque chega um momento na vida ministerial da gente, tenho certeza que você que tem um ministério, o próprio pastor Rinaldi também, chega um ponto que você vai ter que fazer uma grande escolha na tua vida. Que é ou você faz aquilo que realmente tem te pedido, porque Deus vai sempre fazer com que você vai pedir mais de você. Adão tinha um umbigo. É uma boa pergunta, pastor. Não nasceu de uma mulher, né? Foi criado por Deus. Eu acho, pastor, que ele talvez não deveria ter um umbigo, não. Sei lá. Mas quando tiver no céu, a gente vai procurar Adão, né? Pra ver isso aí direitinho. Fala, Adão, dá licença, peraí. E não tinha opção, a Maia não tinha opção. O Gustavo tá falando, os dois, ué. Adão tinha umbigo, foi ótimo. Eu quero saber onde é que o pastor Rinaldi tira essas coisas. Pastor, você deve estar no Google. O que é isso, pastor? Não é possível. Não, tô zoando, pastor. Eu sei que isso é bem sua cara essas perguntas. Mas, pastor, um dia você vai ver que você vai estar pregando. Eu vou levantar a mão e vou fazer uma pergunta dessa pra você. Na próxima Twitchcast eu tô lá, pastor. E pessoal, a gente tomou uma decisão importante na vida da gente. A gente resolveu mudar nossa vida completamente e se entregar para aquilo que Deus tinha para a vida da gente. Então, ministerialmente, a gente largou tudo que tinha lá e a gente veio para cá. E a gente veio pela fé, sem saber onde ia morar, o que ia fazer, ninguém conhecia a banda aqui, ninguém sabia de nada. Mas por que isso? Porque Deus tinha um propósito. Qual o propósito? Pra gente, a gente não sabia direitinho qual era o propósito de Deus pra gente vir pra cá. E antes do propósito, a gente recebeu, de o propósito ser assim realizado, nós recebemos muitas propostas. E é justamente isso que a gente vai falar agora no vídeo, na outra parte do vídeo, porque o vídeo agora vai terminar e vai começar um outro. Então, pessoal, o vídeo, nós estamos já com 123 pessoas aqui com a gente. Pessoal, o vídeo vai ser cancelado agora, rapidinho, a gente volta já. Só dá um F5, atualiza a tua página aí rapidinho, que ele pega a volta tudo normal. Beleza? Então, pessoal, faz isso agora já, dá um F5, já vai dando.